dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Amém, meus irmãos? Fique à vontade, meu irmão. É assim, meu irmão, que a palavra do Senhor exorta. É assim que Jesus Cristo falou, meu irmão. Não tem como nós servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou a riqueza, ou nós servimos a Deus, ou a nossa esposa, ou nós servimos a Deus, ou o homem, e assim sucessivamente. Porque Deus não quer ser o meu segundo, nem o meu terceiro, nem o meu quarto lugar. Ele não quer aquele tempo que sobra da minha vida, assim como da sua, meu irmão. Ele quer ser o primeiro lugar da sua vida. E como prova disso, que vale a pena, Ele vai lhe dar a eternidade. Foi para isso que Jesus morreu, para nos dar a eternidade. Amém, meus irmãos? Então Ele não quer ser o segundo nem o terceiro, mas Ele quer ser o primeiro lugar. Ele não está dizendo em nenhum momento nessa palavra aqui que vai ser fácil botar Ele em primeiro lugar, servir esse Senhor, meu irmão. Não é fácil. Não é fácil nós estarmos aqui hoje assistindo o culto, aonde para muitos significa perda de tempo. Enquanto muitos estão aí no mundo fazendo festa, auê, enquanto outros estão mesmo em suas casas, achando também, como o irmão acabou de pregar, que são justos por si próprios. Eu não roubo, eu não fumo, eu não mato ninguém, eu não ando enganando ninguém, então eu sou salvo, mas não entende a necessidade de ter Jesus Cristo na sua vida. Uma vez que Jesus morreu e eu acho que Jesus não está precisando de mim, e eu acho que eu não preciso de Jesus por ele ser justo o suficiente, eu estou simplesmente rejeitando o sacrifício de Jesus Cristo. Eu estou simplesmente dizendo para Deus que Ele mandou o filho dele morrer em vão, não foi por mim. Amém, meus irmãos? Mas estamos aqui para a honra e a glória de Deus, não para julgar quem ainda não se encontra aqui, não para condenar, porque não cabe a nós. O que cabe a nós é obedecer a esse Deus por amor a Ele, aonde Ele manda que nós temos que amar o próximo. Amém, meus irmãos? E o amor ao próximo é pregar a palavra até esse céu se abrir. E mesmo que Ele não volte e eu morra, eu vou pregar até o dia da minha morte. Assim, esse é o maior amor ao próximo. É assim que todos nós devemos fazer, que conhecemos a palavra de Deus. Ainda nesse versículo aí, ainda nesse capítulo, no capítulo 7 já, e no versículo 13 vai dizer assim: entrai pela porta estreita, largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por elas. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que entram por ela. Meu irmão, está dizendo aqui que a maioria, ou está sendo bem claro dizendo que são poucos? São poucos, meu irmão. Infelizmente eu queria que tivesse aqui essa noite, não somente eu, da minha família, mas a minha família inteira. Eu glorifico a Deus de ver a família minha aqui também, mas eu queria que fosse todas as famílias de Cambuci. Eu queria que fosse todas as famílias do Brasil inteiro, meu irmão. Porque esse Deus é grandioso, Ele é digno. Muitas pessoas, quando lêem essa passagem aqui, eles dão ênfase à porta, eles esquecem do caminho. Pode ver qualquer pregação, pesquisa na internet, você vai ver que a pessoa vai dar ênfase, ele vai mostrar a porta. Então, abriu a porta, entrou, era estreito, mas eu passei. Não, irmão, tem um caminho. O caminho para a perdição está aí, ó, é largo. É largo. Sexo sem limite, Sodoma e Gomorra, bebida, prostituição, novela, Facebook, WhatsApp, tudo aí para tomar o tempo, o seu tempo. Como se por acaso tu tivesse a eternidade aqui, ó. Tem muitos fugindo dessa verdade, dessa realidade, achando que estão vivendo a realidade aqui, a eternidade aqui nessa terra. Estão aí correndo atrás do que for, perdendo tempo, meu irmão. Eles não conseguem entender que estão cegos. E foi para isso que Deus me deu esse conhecimento. Foi para isso que Deus está te dando esse conhecimento. Primeiro, para você não se perder. Segundo, para você avisar o próximo, para você compartilhar da palavra de Deus.
Nós não estamos aqui nessa terra para ficar neutro. Uma vez que nós conhecemos esse evangelho, nós temos a obrigação de amar o próximo e pregar a palavra de Deus e falar do amor de Deus, porque esses aí que aí se encontram na perdição, eu não vou dizer todos, mas uma certa parte está ignorante da palavra de Deus. Acho que já conheceram, acho que já ouviram, pela culpa do falso evangelho que está sendo pregado nos tempos de hoje, para se cumprir o que está escrito na palavra de Deus, a chamada apostasia. Não tem como mais, meu irmão, nós pregarmos hoje e não falar da apostasia, que é o oposto da religião, porque isso tem matado milhares de pessoas, meu irmão. Quando fala em matar, a pessoa pensa que é pegar um revólver e dar um tiro. Meu irmão, tá tendo perseguição lá em Dubai, na África, tá tendo perseguição na Ásia. Você sabia que lá na China é R$1.500 para quem entregar um cristão? Alguém sabia disso? Na China? Mas tá lá, ó, mais de 300 mil cristãos lá na China, fazendo culto escondido, dentro de suas casas. Eu pergunto o que seria do crente brasileiro lá, né? Que é acostumado com o tempo, acostumado a ir que os outros estão indo, acostumado a olhar para a vida do outro. Aquele crente ali tá errado, olha, aquele outro ali tá se vestindo assim, aquele outro ali não é casado ainda, aquele outro ali é isso, é aquilo, procurando defeito e botando empecilho de religião, dogmas de homens, como diz Isaías 28. E aí fala lá na China, tá pior, porque lá eles estão matando as pessoas, estão prendendo. Lá na Ásia estão matando. Bem aqui na África estão matando gente. Lá tá ruim o negócio. Eu quero lhe dizer que no Brasil tá pior, meu irmão. No Brasil tá pior, porque no Brasil eles estão escutando isso aqui que nós estamos escutando essa noite. No Brasil nós temos liberdade de pegar essa palavra aqui e ler quantas vezes nós quiser, o dia todo, o ano todo. E não estamos fazendo isso. Preferimos viver na mentira. Preferimos acreditar no versículo que o pastor lá fala, os supostos. Preferimos acreditar em vez de irmos e analisarmos na palavra de Deus. Quem é fiel é a palavra, não sou eu não, meu irmão. Fiel é a palavra para se cumprir. Passará os céus e a terra, passará eu, mas essa palavra aqui não passará, meu irmão. E enquanto lá na China eles estão matando o corpo, aqui eles estão matando o espírito, meu irmão. Tem gente achando que está sendo salvo porque está na religião, bate no peito e diz: eu tenho 10 anos de igreja. Tu está empolgado aí atrás de pregar o evangelho porque tu começou agora. Eu quero saber que espírito é esse que vai nele e no começo ele está lá salvando, buscando alma, e depois o seu espírito vai embora e ele fica frio, se importando somente com a salvação dele mesmo, enquanto o vizinho dele está morrendo, sem conhecer Jesus. O Espírito é um, meu irmão. Deus até hoje trabalha, o próprio Jesus Cristo disse, o caminho é estreito. Muitas pessoas estão vindo aí, sendo chamadas porque está sendo oferecida a porta larga dentro da igreja. E aí está morrendo, os cristãos estão morrendo, porque estão atrás de carro, moto, bicicleta, casamento, cura de tumor, de ser curado do aleijado. E quando eles não encontram, o que é que acontece? Eles abandonam a fé, frustrado, blasfemando o nome de Deus. Coitados, coitados, não conseguem enxergar aqueles que precisam de Deus. Jesus falou desde o começo, Jesus fala, meu irmão, o caminho é estreito e apertado. Não é fácil você estar aqui hoje, aqui, ó, enquanto tem gente se divertindo com a família, no meio da praça, no lazer, no parque, no circo, seja lá onde for. O irmão não consegue entender. Sabe o que foi que mais me endureceu para me entender, meu irmão? Eu vou lhe confessar, quando eu estava no mundo, aí eu tinha um prazer em estar assistindo o jogo, eu tinha um prazer em estar brincando, eu tinha um prazer em poder fazer o que fosse um prazer lá do mundo, jogar, fazer o que for, eu tinha um prazer. E quando eu comecei a ir para a igreja, por eu não ter conhecido esse verdadeiro evangelho, esse Deus que eu conheço hoje, aí eu ficava tipo cobiçando aquilo que os irmãos, que aquelas pessoas tinham, e eu achava assim: como é que vai ser lá no céu? Porque eu ainda tenho vontade de jogar, eu ainda tenho vontade de fumar, eu ainda tenho vontade de correr atrás dos meus prazeres, eu ainda tenho vontade de sexo sem limite, eu ainda tenho vontade de me divertir, eu não sinto vontade de ir para a igreja, eu não sinto vontade de ler Bíblia. Como é que vai ser lá no céu? Será que lá o céu foi feito para mim? Mas a verdade é, meu irmão, que quando você começa a buscar esse Deus de verdade, você começa a sentir o prazer de estar na casa de Deus.
Você não está aqui por obrigação. E se você estiver essa noite por obrigação ainda, ou você que está escutando estiver ainda buscando Deus por obrigação, ora para Deus, pede a Ele, Ele vai lhe dar o prazer de você servir Ele. E eu vou lhe dizer, quanto mais você conhece, mais você busca, mais você quer conhecer Ele, mais e mais. Porque Ele sim é novo, meu irmão. A gente diz que vai para o colégio aprender coisa nova. A gente não vamos aprender coisa nova, a gente vamos aprender aquilo que os outros já sabem. Deus não, Deus é infinito. A sabedoria de Deus, ela é infinita. Totalmente diferente das coisas do homem. Jesus, quando foi pregar o evangelho, todo mundo ficava admirado. Eu lhe pergunto, ele falou palavras do outro mundo ou não? Ele falou da sabedoria de Deus, meu irmão. E esse mesmo Deus, ele está vivo até hoje. Ele está falando até hoje. Mas infelizmente são poucos, meu irmão, que estão dispostos a viver, meu irmão. É como diz lá em Tiago. Querem ouvir a palavra de Deus, querem ali tirar o dia de domingo, uma quarta-feira de vez em quando, para ir lá na igreja, para ir ouvir a palavra, mas praticar não dá, não. Tem que ter um jeito de eu servir a Deus, mas assistir o jogo. Tem que ter jeito de eu servir a Deus, mas dar o tempo só para minha família também. Tem que ter tempo de eu servir a Deus, mas cuidar dos meus prazeres. E não é assim, meu irmão. Deus quer ser o seu primeiro lugar. Seja responsável, sim, para dar testemunho de vida, mas não botando Deus para trás. Não tem como você servir a dois senhores, não tem como você buscar Deus aqui nessa terra pelo caminho largo, não existe. O caminho, ele é estreito. E ele nunca mentiu aqui na palavra, ele está falando aqui como nós acabamos de ler. Agora eu quero convidar os irmãos a abrir lá em 1 João, epístola de 1 João, antes de Apocalipse. O mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne, e concupiscência dos olhos, e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Daí, meu irmão, a escolha. Daí a escolha. É você que vai escolher. Somos nós que escolhemos. Ou se nós vamos correr atrás das coisas deste mundo, ou se nós vamos buscar Deus e receber como prêmio somente a eternidade. Ele não vai dar nenhum prêmio para nós aqui na terra, não. Ele não está prometendo prêmio nenhum aqui nessa terra. Ele não está prometendo carro, moto. Ele não está prometendo nada aqui de bom nessa terra, não. A única coisa que nós temos de bom nessa terra foi o valor que Ele mesmo nos deu. Qual é, meu irmão? É o sangue de Jesus em nossas vidas, para a honra e a glória dele. Porque por mais que mate esse corpo, como estão matando em outros países, não vão matar nossa alma. Como diz Mateus 28, capítulo 10, versículo 28, que diz: não temeis aquele que pode matar a alma, que pode matar teu corpo. Temei mais antes aquele que pode lançar no inferno tanto a alma como o corpo. Esse é Deus, meu irmão. Vale a pena temer a Deus. E tudo que os nossos olhos veem é concupiscência da carne e os prazeres do mundo, como aqui está escrito. E aí está a escolha. Amém, meus irmãos? Vamos entender mais um pouquinho do caminho no versículo, capítulo 3, versículo 7 em diante. Eu vou ler, os irmãos quiserem só marcar. É só virar a folha. Diz assim: filhinhos, não vos deixe enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Amém, meus irmãos? Só é justo aquele que pratica a justiça. Só é que nem Jesus, aquele que vai pegar ele como exemplo para viver que nem ele viveu. Não adianta ouvir, se não botou em prática, já era, meu irmão. Está perdendo tempo. Vai viver atribulado. Como foi lido ontem, Lucas 21, versículo 35. Não se atribulei com as coisas deste mundo. Uma pessoa que está querendo associar essa palavra aqui ao mundo de hoje, uma pessoa que está querendo modernizar a Bíblia, para querer que a Bíblia se adapte ao tempo de hoje, ele está perdendo tempo, meu irmão. Ele vai enganar ele e talvez enganar mais 5, 10 ignorantes, como hoje o tempo está propício. Hoje o tempo está propício para quem... Olha, hoje você vê tanto falso profeta, não é à toa. É porque a demanda está grande. Você está aqui pregando o evangelho, ninguém quer ouvir.
Você está pregando a verdade, a vida eterna, ninguém quer saber disso. Você está pregando o juízo, que o próprio Espírito Santo veio convencer, o pessoal está saindo de banda. Mas se começar a pregar vida boa nessa terra, se começar a pregar prosperidade, se começar a pregar dizer que teu pecado não impede de Jesus te salvar, se começar a pregar a porta larga, aqui vai lotar, meu irmão. É só olhar para os templos que tem aí hoje. Tem muito falso, a pessoa pensa, por que tem tanto falso profeta? É porque a demanda é grande. Aqui mesmo João fala. Eles falam das coisas do mundo. E o mundo os ouve. E como nós lemos, são poucos, meu irmão. São poucos que querem pagar um preço nessa terra. A maioria quer logo é aqui e agora, meu filho. É o quê? Eu vou esperar pela eternidade. Eu vou logo correr atrás do meu, é aqui, ó. Então aí feito louco. Cego, meu irmão, como a Bíblia diz, é cego espiritual. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido e não escuta. Prefere enxergar essa verdade falsa aqui deste mundo. Quer usufruir dos prazeres, usufruir. A grande maioria, quando Deus tem misericórdia, dá um câncer. A grande maioria, quando Deus tem misericórdia, Deus dá um câncer. Que é pro cara ver assim a morte de frente. Aí ele vai ver, vixe, Deus da vida. Quando Deus tem misericórdia, ele já diz, olha o deputado, rapaz, passou a vida todinha roubando, agora tá pagando aí, pegou um câncer. Não entende da Bíblia, porque se ler Bíblia, vai ver que aquele câncer não foi para condenação dele, foi para salvação dele. Porque quando você se vê no estado terminal, é porque você vai ver que vai ter outra vida, aí você vai começar a estudar e querer acreditar em outra vida. E a única canto que tem de palavra de vida eterna é a Bíblia, meu irmão, é a palavra de Deus. Essa é a verdade, meu irmão. Versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Tá vendo, meu irmão? Essa é a porta larga. Não tem como o cara continuar, a pessoa perseverar em estar praticando o pecado, e porque vai para a igreja acha que o pecado foi perdoado. Não tem como a pessoa continuar no pecado e aceitou Jesus. Essa é a falsa evangelho de hoje. Olha, vem cá, aceita Jesus. E uma vez que tu acreditar, que tu foi sincero o suficiente para acreditar que Jesus que tu aceitou Jesus e ele te aceitou, tu tá salvo. Não precisa tu mudar de vida, não precisa tu mudar de procedimento, não precisa tu conhecer essa palavra aqui para tu poder mudar o teu comportamento, saber como é pai, saber como ser filho, saber como ser irmão, saber como ser marido. Tudo aqui a Bíblia fala, mas não precisa tu saber não. Só basta tu aceitar Jesus e tu tá no céu. Mentira, tá aqui, ó. Quem vive pecando, ó, é filho do diabo. É filho de Deus quem pratica a justiça. A fé sem obra, ela é morta. Está em Tiago, capítulo 4, a fé sem obra é morta. Tiago fala assim, olha, mostra aí tua fé, tu acredita que... Ah, meu irmão, mas eu estava lá, eu falei com tanta sinceridade que eu aceito Jesus como meu Senhor. Aí eu falo para ele, pô, então me mostra a tua fé, que eu te mostro as minhas obras. Me mostra a tua fé e eu te mostro minhas obras. É assim que Jesus fala, ninguém não vai ser salvo por obra não. Mas a obra, ela evidencia a salvação do homem, meu irmão. A obra, ela evidencia a salvação do homem. Não tem como. Romanos 12, versículo 9 diz, amai sem hipocrisia. E é o que tem dominado hoje os tempos. É o amor hipócrita. Amém, meus irmãos? Versículo 8, eu vou continuar. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Amém, meus irmãos? Tá vendo que destrói é tu? É com a tua própria força que tu deixa de mentir? É com a tua própria força que tu deixa de enganar? É com a tua própria força que tu para de adulterar? É não, meu irmão. É quando você tem esse Jesus Cristo, Ele lhe concede o Espírito Santo. E lá no teu íntimo, no teu coração, na tua mente, é que Ele vai dizer o que é certo e o que é errado. Eu não preciso te ensinar aqui não, irmão. Nós só estamos, sabe, fazendo o que aqui hoje? Nós estamos compartilhando das ideias. Eu estou aqui dispensando a palavra de Deus, mas eu tenho certeza que se você tiver o mesmo espírito que o meu, tudo está testificando na tua mente e no teu coração. Tu está entendendo perfeitamente. É a unção que está escrito em primeiro aqui mesmo, ó, no versículo 21 do capítulo 2 e no versículo 27. E no Velho Testamento, lá em Jeremias 31, a nova aliança. Não precisa que ninguém nos ensine, mas é o próprio Espírito Santo que vai imprimir na nossa mente. Amém, meus irmãos? Versículo 8.
Versículo 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que pertence nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Amém, meus irmãos? E essa é a verdade, está aqui escrito, meu irmão. Me desculpe, eu não estou falando palavra minha, essa é a verdade. Se vive pecando, não está com Deus. Eu não estou dizendo, irmão, então tu é santo, tu é perfeito. Não, eu estou sujeito a errar, eu não posso viver na prática do pecado. Mas eu vou adulterar só hoje. Eu vou mentir só hoje. Eu vou mentir aqui para minha esposa só hoje. Eu vou enganar meu marido só hoje. Se tu tá maquinando a mentira, se tu tá maquinando o engano, isso começou a virar uma prática na tua vida, não se considere filho de Deus. Filho de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, ele erra. Porque enquanto nós estivermos nesse corpo, nós estamos sujeitos a errar. Foi por isso que Jesus morreu. Porque se eu e você fosse santo, ele não precisaria ter morrido naquela cruz. O que eu não posso é pegar e usar isso como argumento para me continuar pecando. Porque pecando eu já vivia no mundo. Se eu quisesse continuar pecando, eu nunca teria nem que ter ido para os caminhos do Senhor. Eu tinha ficado no mundo e fazendo o que a maioria está fazendo, indo pela porta larga. É ruim? Quem abre a boca para mim dizer que é ruim estar lá no pecado, é ruim? Não é não, meu irmão. É ruim espiritualmente, mas fisicamente está sendo maravilhoso. Vai ser ruim, é as consequências do pecado. Aí vai ser ruim. Viu? Porque a lei da semeadura, ela é certa. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Aqui você planta, aqui você colhe. É por isso que está vindo juízo sobre essa nação no Brasil, ó. É por isso que está vindo juízo. Tem muita gente dizendo que ama a Deus, como diz lá em Isaías 29. Abrindo a boca e dizendo eu amo a Deus. Mas na prática não ama a riqueza, ama aquilo que Deus tem para dar para ele, ama a mão de Deus, está amando aquilo que Deus está oferecendo para ele. Está me dando uma posição diante da sociedade, o pessoal sabe que eu sou crente, aí me respeita mais. Está me dando uma posição diante lá do colégio, o pessoal está me respeitando. Está me dando uma posição lá na igreja, as meninas estão me olhando mais, estão procurando aquilo que Deus tem para oferecer. Estão loucos, jejuando, atrás de outras coisas, menos da palavra de Deus. Tá que nem time. Hoje a gente fica admirado quando a gente vê Corinthians e Flamengo, e aí vê o pessoal louco. Eu não fico admirado, a igreja tá igualzinha, a igreja tá igual. Tu é lá da tal igreja? Vale, vem pra nossa é mais certo. Por acaso agora Deus se dividiu, meu irmão? Por acaso agora Deus se dividiu? Deus é um só, meu irmão. Olha, a igreja tal ali, ela é mais correta. Eu sei que não tem igreja perfeita, mas aquela outra ali é correta. Não, meu irmão. Vá para onde estiver pregando a palavra de Deus. Está pregando a palavra de Deus, amém, glória a Deus. O que você tem que prestar atenção não é em placa de igreja, não é vida de pastor, não é vida de ninguém. O que você tem que analisar é a palavra de Deus, ver se lá não está sendo distorcida. Aí o negócio é sério, porque ele pode lhe matar espiritualmente pela sua ignorância. Tem muita gente que acha, olha, hoje está tendo um fenômeno no Brasil, eu acredito que a maioria dos irmãos sabe, são para mais de, se eu não me engano, são para mais de 15 milhões de pessoas desigrejadas no Brasil atualmente. Sabe por quê, meu irmão? Por causa dos escândalos. Aí o pessoal está dizendo assim, são tudo desviados. São não, meu irmão. Eles estão aí pregando o evangelho. Eu atualmente eu não estou embaixo de templo nenhum. Eu não estou embaixo de placa de igreja nenhuma, mas eu deixei de pregar o evangelho. Eu estou pecando, eu estou vivendo na prática do pecado. Eu deixei de amar meu próximo. Eu acho que amor ao próximo maior é esse que nós estamos tendo aqui essa noite. Eu estou tirando da minha vida para vir aqui pregar o evangelho para Deus. E a glória é para Ele, porque foi Ele que me deu a vontade de eu estar aqui. É Ele que está me dando ar de eu respirar. Eu estou em pé por causa dele. Eu só abri o olho porque Ele permitiu. Então não estou desviado. E as pessoas abrem a boca e dizem, olha, o irmão se desviou, saiu da placa de igreja. Está vendo a cegueira espiritual que se encontra hoje, meu irmão? E a mesma coisa de Flamengo e Corinthians. Eles estão achando que a igreja agora é time de futebol. Tudo isso por causa da ignorância, porque não lê Bíblia. Se lê Bíblia, sai do engano.
A Bíblia não mente não. Conhecereis a verdade e ela liberta, meu irmão, ela liberta. Mas se tu não conhecer a verdade, tu vai ser aprisionado. Porque é fato. Se a verdade ela liberta, a ignorância ela aprisiona. Outro dia agora eu ouvi até um louvor dizendo: se Jesus voltar e tu não estiver na igreja, eu quero ver o que tu vai falar para Deus. Aí eu te pergunto: Deus só vai salvar quem está na igreja? Me mostra na Bíblia. A palavra de Deus diz que o nosso corpo, o meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, meu filho. O meu corpo, o teu corpo, irmão, é templo e morada do Espírito Santo. É importante congregar, é muito importante, porque uma corda de 2 voltas, ela é mais forte do que uma de uma volta só. Quando tu tá caindo, eu posso vir aqui trazer uma palavra e te levantar, e vice-versa. É ótimo congregar, e no final dos tempos, tá escrito, é melhor que nós estejamos congregando, para nós não cairmos. É bom, é ótimo. Mas não bote seu firmamento em mim ou em qualquer outra pessoa, não. Seu fundamento tem que ser a palavra de Deus. Aí o teu galardão vai ser lá no céu. Do contrário, se tu conseguir ser salvo, vai ser pelo fogo e não vai ter o galardão, como diz lá em Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. É só analisar depois quando chegar em casa. E quem estiver assistindo, analisar agora. Dá pausa e analisa. Amém, meus irmãos? Essa é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade que nós estamos escutando hoje da parte de Deus para nossas vidas. Não é em vão, meu irmão. Todas essas palavras que você está escutando, quer seja aqui, quer seja na porta da sua casa, dentro do seu quarto, assistindo, é Deus que está falando com você essa noite. É esse Deus que é o Deus vivo, meu irmão. Amém, meus irmãos? Versículo 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém, meus irmãos? Ele está falando aqui, todo aquele que não ouve a palavra de Deus. Não, ele está falando bem claro, ele está falando, nisso nós vamos conhecer quem é filho de Deus. Todo aquele que não pratica a justiça. Todo aquele que só ouve e não pratica essa palavra. Amém, meus irmãos? Nós temos que praticar, meu irmão. Se nós só escutarmos e não botarmos na nossa vida, no nosso viver, nós mesmos vamos esquecer. É questão de tempo. É questão de tempo. A Bíblia mesmo fala, o próprio Jesus deu a palavra do semeador. Se nós somente escutar aqui essa palavra, nós escutar não faz de nós salvo. É a mesma coisa do amar a Deus. Tem gente que pensa que por Deus te amar, tu tá salvo. É a mesma coisa. A verdade é que você precisa amar a Deus, que se tu não amar a Deus, tu não tá salvo. Esse é o maior mandamento. Amar a Deus acima de tudo e todas as coisas. Então nós temos que praticar esse amor a Deus, temos que praticar o amor ao próximo, o qual se resume toda a lei, e o amor maior ao próximo é aquele que Jesus fez por nós, dá a vida pelo próximo, meu irmão. Se nós estamos vendo o mundo hoje se encontrando na ignorância, nós temos que, por obrigação, darmos nossa vida para tentar salvar o mundo. Ou pelo menos pregar o evangelho, como a irmã falou mais cedo. E eles não quiserem ouvir, não quiserem dar ouvido, não quiserem botar em prática, é lavar a mão. Lá em Ezequiel 33 fala, o atalaia do Senhor. O atalaia do Senhor é aquele que quando vê o ímpio na prática do erro, que não avisa ele. Se ele não avisar aquela pessoa que ele está na prática do erro, naquele dia do juízo, ele vai pagar pelo sangue daquela pessoa. Mas o verdadeiro atalaia, quando ele vê o ímpio na prática, ele vai lá e avisa, olha, tu está na prática do erro, arrepende do teu pecado e vai te pedir perdão para Jesus Cristo e vai te converter, tem que se converter. Não esquece, a parte fundamental é se converter, se arrepender e se converter, porque sem arrependimento não tem como ter conversão. Vamos ver alguma forma de como nós podemos praticar esse amor, meu irmão. Versículo 15. Perdão, meu irmão, versículo 16 diz assim, ó. Nisto conhecemos o amor